prioriza muito mais a violência, o egoísmo, em detrimento do bem, em detrimento de uma boa ação. E eles dizem, né, porque os maus, eles são audaciosos. E nós, que já nos dizemos bons, vamos aspiar, somos tímidos ainda, não é? Muito tímidos. Então, como é que cada um de nós poderia refletir, poderia pensar essa colocação da espiritualidade, né? Esse questionamento de Kardec, lá em 1857, e que está tão atual, né? Por outro lado, eles também nos dizem que nós estamos já na fase dessa transição planetária, que nós já estamos caminhando para o mundo de regeneração. Ah, mas eu só vejo violência. Se eu ligo a televisão, eu só vejo violência, né? O noticiário só me traz mais violência. Mas será? Ou será que a gente só escolhe canais ou programas, ou a gente só visualiza, ou só foca ainda aqueles meios que só nos dão a notícia da violência? Porque nesse momento, a gente poderia estar ocupado com alguma atividade do bem. Nós conversávamos, né, Alexandre? Para a gente ter uma atitude de bondade, para uma atitude de honestidade, para uma atitude que pode fazer uma diferença em qualquer lugar que a gente esteja, pode ser exatamente onde a gente está trabalhando, a nossa profissão, em qualquer lugar. Lugar de fazer o bem, lugar de tomar como atividade no bem, não é só dentro dos nossos templos, seja na igreja, seja na casa espírita, onde quer que seja. Isso é um exercício, não é? É uma comunidade que a gente se congrega, que a gente faz amigos, que a gente se solidariza, que a gente estuda, que a gente aprende. Mas o exercício para a vida é lá fora, não é? É onde a gente se movimenta no dia a dia, é onde a gente é testado diariamente. Então fica aí a reflexão do Livro dos Espíritos e nós vamos pedir ao nosso irmão para fazer a nossa prece de início. Jesus divino amigo, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos mais uma vez nesta casa de luz e de amor para mais uma noite de aprendizado. Obrigado, Jesus, por este momento bendito que nos concede. A todos nós, carentes e necessitados do amparo e do socorro espiritual, encarnados e desencarnados. Aqui nos encontramos, Senhor, para absorver essas lições e assim poder seguirmos em frente mais fortalecidos e confiantes, Senhor, nas tuas mensagens de amor e de paz. Envolve, mestre e irmão maior, ao nosso irmão que vai usar da oratória nesta noite, para que ele possa nos transmitir com clareza essas mensagens de vida eterna. E assim, confiante e consciente, Senhor, de que permanecerás conosco durante todo o transcurso desse trabalho, e que cada um que aqui entrou nesta casa, que vem em busca do amparo, do lenitivo, do esclarecimento, esteja ele encarnado e desencarnado, saiam daqui saciado através da mensagem do nosso irmão. E assim, devolvemos a palavra à irmã, que está à frente do trabalho dessa noite, para que ela dê o mesmo em teu nome, Jesus, por iniciado. Alexandre Salso, a palavra é sua. A missão do homem inteligente na Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a doce paz de Jesus continue envolvendo a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, de modo que nós possamos desfrutar de uma noite bastante proveitosa, de ricas reflexões. Ao retornarmos aos nossos lares, que nós possamos ir pensando sobre aquilo que foi conversado, mas não somente pensando naquilo que foi conversado, acima de tudo, trazendo para nós, para as nossas vidas, a lição da noite. O homem, a missão do homem inteligente. Esse assunto é tratado de forma mais particularizada na codificação, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, item 13. Se de repente alguém, ao chegar em casa, desejar ler a respeito, já sabe onde encontrar.
Esse capítulo 7, Kardec empresta a ele o título Bem-aventurados humildes, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Uma das bem-aventuranças de Jesus, ditadas no Sermão da Montanha. Mas para iniciarmos o nosso trabalho, nos lembrávamos de um trabalho realizado com muito amor, com muito afinco, com muita profundidade, por uma psicóloga norte-americana, que hoje já se encontra no mundo espiritual, Ellen Wambach. Essa psicóloga nos traz um livro muito interessante, Vida Antes da Vida. Inclusive o nosso queridíssimo Hermínio C. de Miranda, naquele livro Nossos Filhos São Espíritos, refugia-se em muitos momentos nesse trabalho realizado por essa psicóloga. E entre as experiências realizadas em mais de 750 pacientes, um trabalho de pesquisa, um trabalho de profundidade, conforme dizíamos, ela nos traz uma interessantíssima história. Quando conta-nos de um momento em que, no mundo espiritual, atendendo a uma programação reencarnatória, aí essa programação reencarnatória é adensada por nós espíritas, porque nós sabemos dessa informação. André Luiz nos traz isso de forma bastante esclarecedora naquele livro Missionários da Luz, pela psicografia de Chico Xavier. Então, um reencarnante, às vésperas da reencarnação, analisando o seu mapa kármico, é outro detalhe trazido pela doutrina espírita, onde são averiguadas as nossas necessidades evolutivas e os nossos merecimentos, chegou-se então à conclusão de que encontraria aquele futuro reencarnante no casal A as condições biológicas, genéticas, das quais ele reencarnante necessitava. Entretanto, não encontrava nesse casal A as condições educacionais reclamadas pelo mesmo reencarnante, em função das suas necessidades evolutivas mais prementes naquele momento. E o que é que acontece? Atendendo, conforme nós espíritas sabemos, todos os desígnios de Deus, onde determina mentores espirituais encarregados dessa tarefa, o processo reencarnatório. E reencarnaria como filho do casal A, já que eles atendiam às necessidades genéticas daquele reencarnante. E em seguida seria adotado pelo casal B, que por sua vez atendia às necessidades reclamadas por aquele reencarnante em relação à sua escolaridade, aos seus estudos. Ele vinha cumprir uma missão de um homem inteligente na Terra. Daí nós tirarmos uma conclusão, contida na mensagem que na noite de hoje nos cabe comentarmos, e subscrita pelo espírito de Ferdinando, o homem, a missão do homem inteligente na Terra. Que Deus cria as condições necessárias, exatamente para que se cumpram, para que nós possamos desfrutar dos meios e de sorte a cumprir-se a nossa programação reencarnatória. Nascer rico, nascer com poder na mão, nascer com uma inteligência privilegiada a partir dos meios que lhes proporciona essa condição de desenvolver o seu conhecimento, a sua inteligência, nada disso é obra do acaso. Tudo é causal, nada é casual na natureza. Tudo obedece regiamente aos desígnios de Deus. E quem nos diz isso é o próprio Jesus, sempre Jesus. Quando ele nos mostra que nenhuma folha seca cai da árvore que não seja pela vontade do Pai. Nessa hora ele coloca à margem qualquer conceito relativo à casualidade.
como se fosse obra do destino, um caso fortuito. As nossas naturezas de vida são definidas no mundo espiritual antes de aqui chegarmos. Os aspectos mais relevantes, o que nos permite entendermos que reencarnar não decorre de um mero acidente biológico. Não é obra do acaso. É a consequência de toda uma programação elaborada no mundo espiritual. Não é por acaso, por exemplo, que nessa atual reencarnação, uns nascem pobres e outros nascem milionários. Não é por acaso que na atual reencarnação, uns nascem homens, outros nascem mulheres. Não é por acaso que alguém desfruta dos meios necessários, educacionais, para que assim desenvolva a sua inteligência, a sua capacidade intelectual. Só que esses aspectos, inteligência privilegiada, poder na mão, dinheiro, é como se fossem talentos, fazendo referência à parábola de Jesus, postos em nossas mãos, para que assim venhamos a cumprir com uma responsabilidade. No caso específico do homem inteligente, é preciso que ele compreenda que ele desfruta dessa situação, desse talento, exatamente para utilizar-se dele, ajudando os seus irmãos mais retardatários. Consequentemente, difundindo conhecimento. É uma responsabilidade, assim como a responsabilidade daquele que detém o poder em suas mãos. Um governante de um estado, de um país como o nosso, pesa sobre os seus ombros muita responsabilidade, porque ele não está colocado ali por obra do acaso. Tem uma razão de ser maior. Só que, em obediência a uma lei de Deus, a lei de causa e efeito, nós seremos levados mais cedo ou mais tarde para prestarmos conta daquele talento que foi posto em nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade. O interessante é que nessa hora, meus irmãos, nós somos demandados nada mais, nada menos do que pela nossa própria consciência. Veja como Deus é sábio. Nós não temos um tribunal togado para nos julgar. Nós não temos um juiz encarregado de fazer o nosso julgamento. É bem verdade que muitos de nós, de formação católica, inclusive eu, aprendemos da infância de que é São Pedro que está na porta dos céus, com aquele monte de chave pendurado aqui na cintura, a definir para onde nós iremos após a morte. Eu acreditava tanto nisso. Até que a minha própria razão se encarregou de repelir essa ideia. Isso me deu um sentimento de orfandade muito grande. Até o dia que eu encontrei a doutrina dos Espíritos. E todas essas dúvidas foram dissipadas. No momento em que eu recebi a informação que serei julgado sim, por mim mesmo, o judicioso tribunal da nossa consciência. Onde estão inseridas as leis de Deus, conforme a resposta à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? A espiritualidade responde, na consciência. As leis morais que regem o universo espiritual, ou seja, a nossa vida de relação. Ao retornarmos ao mundo espiritual, transitando na alfândega do além, demandados pela nossa própria consciência, haveremos de nos perguntar, o que foi que tu fizestes? Nós perguntando a nós mesmos, o que foi que tu fizeste dos talentos que foram postos em tuas mãos? No caso específico do tema da noite, o que foi que tu fizeste da tua inteligência privilegiada? Tu fosse posto numa situação que conspirava tudo em teu benefício para que então pudesses desenvolver essa inteligência. Tu utilizaste desse talento para crescer espiritualmente, cumprindo e honrando assim a sua missão? Ou simplesmente te mostrasse arredio em relação às necessidades daqueles irmãos que cruzaram o teu caminho? É a lei de causa e efeito. Nós colhemos o que nós plantamos.
Esse mesmo raciocínio se presta para o rico, para o poderoso. Esse mesmíssimo raciocínio. E é preciso que nós entendamos que todos nós estamos aqui na condição de encarnados, cumprindo com uma responsabilidade, com uma missão. Missão porque todos nós tivemos uma programação reencarnatória prévia, estabelecida no mundo espiritual. Porque normalmente quando nós falamos a missão daquele fulano, achamos que só missão é somente de grande alcance. Lógico que tem missões de maior alcance, cujas atitudes ditam a maior repercussão em relação ao número de pessoas atingidas. Mas isso não quer dizer que um pai, por exemplo, uma mãe, por exemplo, não tenha responsabilidade com relação aos seus filhos. A missão deles, conforme resposta à pergunta 383 do Livro dos Espíritos, eu acho essa pergunta fantástica. Porque Kardec, nessa pergunta, faz a seguinte colocação: a respeito de por que, por ocasião de cada reencarnação, vivenciamos a idade infantil. A perspicácia pedagógica de Kardec. Incrível, gente. Depois da coisa posta é muito fácil. Mas de onde veio a ele essa ideia de perguntar ao mundo espiritual: por que vivemos, por ocasião de cada reencarnação, a idade infantil? Ou por outra, por que Deus, quando nós reencarnamos, nós já desembarcamos aqui na condição de adultos? É difícil nós raciocinarmos nesses termos, porque desde sempre nós vivemos a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, a adolescência, a idade adulta, a idade senil. Porque sempre foi assim. Mas mesmo sempre sendo assim, Kardec teve essa preocupação, essa peculiaridade de uma pedagogia extremamente pedagógica. Um pedagogo por profissão, um filósofo por vocação. E a espiritualidade então responde que é na idade infantil que nós somos mais receptivos às impressões que nos chegam. O conjunto de caracteres adquiridos, que no dizer de Allan Kardec, ao se referir à educação, encontra exatamente nessa idade mais receptividade, mais fácil de trocarmos caracteres comportamentais ruins por caracteres comportamentais bons. Mas o que a espiritualidade adianta também nesta hora é a responsabilidade daqueles que estão com a incumbência de educar aquela criança. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que os pais, quando olham para os seus filhos em tenra idade, só veem neles uns anjinhos. Muitas vezes são verdadeiros diabinhos, vestidos de criança. Ah, meu filho não tem defeito. Meu filho não faz isso. O filho do vizinho, o filho de todo mundo faz, menos o meu. Quando na verdade o correto seria aceitar o seu filho como ele é, ter coragem. Porque ao contrário nós estamos contribuindo para que ele perpetue-se no erro. E porque estamos falando em educação, quando o tema é exatamente do homem inteligente. A missão do homem inteligente. Ele precisa, a partir da educação, tomar essa consciência de que inteligência privilegiada, poder, dinheiro na mão, muito dinheiro, são meros empréstimos de Deus, dos quais nós teremos que prestar conta. Que nós não somos proprietários. Nós somos meros detentores, usufrutuários. E que um dia teremos que devolver. Teremos que prestar conta daquilo. Então, de que adianta eu desenvolver a minha inteligência se eu não estiver devidamente educado para poder bem empregá-la, bem me utilizar dela, em benefício ao próximo e, em primeira análise, em meu próprio benefício. Porque é preciso que nós entendamos que, em obediência à lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, quando nós servimos alguém, o primeiro beneficiado somos nós, necessariamente.
Não somente o primeiro, mas o necessariamente beneficiado. Porque aquele que é servido poderá ou não dar valor. Mas você cumpriu com o seu papel. Você fez a sua parte. Se aquilo vai encontrar o eco que você esperava, junto ao próximo, isso não depende mais de você. O que depende de você é aquilo que lhe compete fazer. E você fez. Jesus nos diz: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. De repente eu venho com esses talentos em minhas mãos e os coloco debaixo do alqueire. É acender uma lâmpada e colocar aqui debaixo da mesa. Vai clarear o quê? Nada. Esse é o mesmo raciocínio trazido por Jesus, ou esse convite para que nós pensemos, nos permite concluir que a missão do homem inteligente se prende exatamente em ajudar aqueles irmãos mais atrasados. E aqueles que não se preocupam com essa recomendação, evidentemente, em obediência à lei de causa e efeito, vai viver em futuras reencarnações, situações miseráveis, de grandes humilhações. É para castigá-lo? Não. É aprendizado. A dor só nos visita na medida que nós a convocamos. Na medida que nós a convidamos. Muitos orgulhosos de hoje, porque a pior das intelectualidades, a pior defeito do intelectual é o orgulho. Porque ele se julga detentor da verdade. Porque ele acha-se que detém a verdade e que, por conseguinte, não precisa de maiores esclarecimentos. Ele já tem esse esclarecimento. A partir daí, ele começa a negligenciar as oportunidades que a vida sempre nos oferece de acumularmos novos conhecimentos, renovados conhecimentos. Quando Deus nos dota do sentimento gregário, isso tem um objetivo. O sentimento gregário, que no dizer de Herculano Pires, o grande escritor espírita, faz por onde o ser busque outro ser. A solidão de um ser faz por onde ele busque outro ser. A solidão é uma coisa que nós não gostamos, a não ser que estejamos com algum problema e queremos nos reservar alguns momentos de reflexão, de recolhimento. Mas, em linhas gerais, nós queremos a vida em sociedade, motivados exatamente por esse instinto social, esse sentimento gregário da qual Deus nos dota, desde a nossa gênese, desde que fomos criados por Ele. Exatamente para que em vida em sociedade possamos permutar experiências. Mas o orgulhoso, julgando-se o detentor da verdade, ele não acredita que possa aprender alguma coisa com alguém. Ele começa a bloquear o acúmulo de novos conhecimentos. Por isso que é tão prejudicial a intelectualidade orgulhosa. Ele se julga como detentor da verdade e, por conseguinte, ele menospreza as oportunidades que a vida oferece de acumular novos conhecimentos. E se principalmente a pessoa com a qual ele está se relacionando, por uma circunstância qualquer, for uma pessoa semi-analfabeta ou mesmo analfabeta. Ele vai raciocinar nos seguintes termos: o que é que esse pobre coitado tem a me ensinar? Se outros, que de repente têm algum estudo, não tem nada a me ensinar, porque o orgulho me impede de enxergar isso, imaginemos um analfabeto. Não sabe ele que nós somos espíritos milenares. Não sabe ele que nós acumulamos experiência através de múltiplas experiências reencarnatórias, todas elas consignadas em nosso inconsciente, formando aquilo que nós chamamos de a biografia do espírito. Cada um de nós temos uma biografia. É o acúmulo, o somatório dos registros havidos em meu inconsciente, fruto das minhas múltiplas experiências reencarnatórias. Às vezes você olha para uma pessoa semi-analfabeta, ou mesmo analfabeta,
e acha que ela não tem nada a lhe ensinar. Só que ela é um espírito muito mais amadurecido do que você. Só que ela traz no seu inconsciente uma bagagem de registro muito mais rico do que o seu. E que se você der a oportunidade a ela de se manifestar, ela vai enriquecê-lo. Vai lhe trazer lições de vida, bem verdade, com a linguagem às vezes atropelada, palavras ditas de forma, ou pronunciadas de forma errada. Mas se você souber suplantar tudo isso, indo ao âmago do assunto, você vai usufruir verdadeiras luzes para o seu aprendizado, para o acúmulo de suas experiências. Nunca é demais lembrarmos que reencarnamos em obediência a dois aspectos: motivos e objetivos. O motivo é que Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis. Todos nós detemos em potencial um sem número de sementes, entre aspas, no campo da intelectualidade e no campo do amor. Só que essas sementes só poderão germinar na medida que elas forem plantadas. As minhas sementes, a responsabilidade de plantá-las é exclusivamente minha. Como de resto a semente de cada um de vocês aqui presentes, encarnados e desencarnados. As sementes que vocês são dotados, e todos nós somos dotados dessas sementes, essa semente é uma linguagem figurada. Vamos olhar para dentro de nós e procurar uma semente que a gente não vai encontrar. É uma linguagem figurada. Semente não significa há uma capacidade embrionária no campo do amor e no campo da inteligência. E que eu preciso me esforçar para que essas sementes possam ser plantadas e germinar e dar frutos. Só que, muitas vezes, tomado pelo orgulho, conforme dizíamos, não atentamos para o real significado de nós, espíritos, estarmos aqui na condição de encarnados. Costumamos dizer que aí consiste o grande enigma, o porquê da reencarnação. No dia que o homem se apropriar com um mínimo de profundidade a respeito do porquê da reencarnação, ele começará a mudar a lente dos seus óculos, porque ele começará a ver a vida com outra amplitude, começará a ver o seu movimento, o seu momento na condição de encarnado com outras perspectivas, com outro alcance. É dentro desse contexto que comparece a doutrina dos Espíritos, mostrando exatamente que aquele que não colocou a candeia debaixo do alqueire, e sim sobre o velador, em obediência a essa mesma lei de causa e efeito que nós nos referimos há pouco, ele vai desfrutar das consequências benéficas daquele seu bom plantio. É o que Jesus denomina de o salário da paz. Digno é o trabalhador do seu salário. Sermos assalariados pela paz é a condição imprescindível, indispensável na construção da nossa felicidade. Não se conquista a felicidade sem antes ter se conquistado a paz em relação ao nosso mundo interior. Não existe felicidade sem paz. Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga ao mundo maior. É outra pergunta que eu acho inteligentíssima. Se existem pontos comuns que, se porventura fossem respeitados por todos nós, nos levariam a desfrutar da felicidade, não da felicidade na sua plenitude, porque essa é reservada aos espíritos puros, mas a felicidade que nos compete desfrutarmos a despeito de ainda sermos espíritos em expiação e provações. E a espiritualidade, respondendo a Kardec, nos diz que, vamos tirar da resposta só um detalhe, que nos interessa ao tema da noite. Sobre o aspecto da vida espiritual, a felicidade passa pela consciência tranquila. O que é desfrutarmos de uma consciência tranquila? É o mundo interior serenizado, em paz. A paz é tão importante que é o único assunto que mereceu de Jesus duas bem-aventuranças.
no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu adquiro a mansuetude, eu estou investindo em mim mesmo. Lá na frente, quando eu assumo a postura de pacificador, eu começo a exalar aquilo que eu já tenho em mim. A paz em relação ao meu mundo interior, então eu já estou voltado para semear essa paz. Diante do entendimento de que a felicidade na sua plenitude só se consegue coletivamente. Jamais eu serei plenamente feliz enquanto houver próximo a mim um irmão derramando uma lágrima. Jamais. É bobagem procurarmos a felicidade nessas circunstâncias. A felicidade na plenitude. É por isso que essa felicidade na plenitude é reservada aos espíritos puros. Mas nem por isso nós não temos o direito de sermos felizes, tanto quanto o nosso estágio evolutivo nos permite sermos felizes. Então, aquele que vem com a missão de um homem inteligente, ele tem que colocar a candeia sobre o velador, ou seja, um lugar mais alto, que possa iluminar consciências, ajudando os irmãos mais retardatários, mais refratários, mais atrasados. A doutrina espírita, meus irmãos, nos oferece muito. Pelas vias da compreensão, a partir da chamada fé raciocinada, que segundo a qualificação é aquela que tem condições de encarar a razão face a face, sejam quais sejam as circunstâncias, e que nos convida exatamente ao esclarecimento. Para o espírita não basta simplesmente ver. O espírita tem que desenvolver uma necessidade, e aí acrescentamos, essa necessidade tem que ser contida, de querer saber. Mas o pouco que nós já sabemos, conforme foi lido pela nossa irmã na mensagem da noite, o pouco que nós já sabemos, já nos autoriza a semearmos luz. Porque existem muitos que nesse pouco têm. Que nesse pouco tem. E nós espíritas recebemos muito da doutrina espírita. E a quem muito foi dado, muito será pedido, conforme nos ensina o próprio Cristo. Então nós temos muita responsabilidade junto à nossa sociedade, onde nós estamos contextualizados de sorte a podermos florir aonde nós estivermos plantados. Não é uma missão de largo alcance, mas é uma missão que tem abrangência em meu lar, no meu ambiente de trabalho, com os meus vizinhos. Dizermos em alto e bom som, sem pronunciarmos muitas vezes sequer uma palavra: eu sou espírita. Eu sou espírita. Afinal de contas, um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Um bom exemplo é muito mais convincente do que 1000 palavras. Emmanuel, mentor espiritual do nosso queridíssimo Chico Xavier, em dado momento ele nos ensina que o maior benefício que nós poderemos prestar à doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Divulgar espiritismo, meus irmãos, está nos ombros de todos nós espíritas. Não é uma responsabilidade particularizada nos ombros daqueles que falam na tribuna espírita, e muito menos daqueles que escrevem livros espíritas, sejam eles mediúnicos ou não. É uma responsabilidade que está nos ombros de todos nós. Responsabilidade é essa que precisamos assumir. Dentro do nosso nível de alcance, de entendimento que nos é dado em função dos estudos feitos, porque só reconhece-se a beleza doutrinária espírita quando se autopresenteia com conhecimento doutrinário espírita. Espiritismo não é mais uma religião, não é mais uma doutrina qualquer. Ela envolve 3 aspectos: ciência, filosofia e religião, horizontalizando a nossa percepção de vida e de mundo, capacitando-nos cada vez mais a bem utilizarmos do nosso livre-arbítrio.
nos libertando daqueles grilhões que nos prendem ao analfabetismo espiritual e nos candidatando, por força desse mesmo conhecimento, de forma mais célere, alcançarmos o estágio de homens de bem. Reconhece o homem de bem pela vivência da lei de justiça, amor e caridade. Uma das 10 leis morais que, conforme vimos há pouco, estão inseridas em nossa consciência. Aí a lição fica complexa, fica enigmática. O homem de bem é aquele que vivencia a lei de justiça, amor e caridade. Vamos decifrar. E para tanto vamos recorrer a Jesus, como sempre. Quando ele nos diz, naquela conhecidíssima máxima, faz ao teu semelhante o que gostarias que o teu semelhante fizesse a ti próprio. Aí você se abastece do salário da paz. Aí você se abastece das condições imprescindíveis na conquista da sua felicidade. Aí você se sente bem consigo mesmo, porque se você passa a ser aplaudido pela sua própria consciência, o judicioso tribunal da nossa consciência. Os orgulhosos, entretanto, não conseguem enxergar dessa maneira. Acham que um analfabeto, conforme nós estávamos dizendo, não tem nada a nos oferecer a título de experimentações, de experiências, de ensinamentos. Me permitam dividir com vocês 2 momentos da minha vida que servem exatamente para ensinar-nos, pelo menos a mim, foram bastante fortes essas 2 lições. Onde eu pude aprender com pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, tanto no campo da intelectualidade quanto no campo do amor. Nós éramos presidentes de uma autarquia que eu sou advogado há muitos anos. E um dia, por uma circunstância qualquer, há muitos anos atrás, eu ocupei a cadeira de presidente daquela autarquia. No final de tarde, um belo dia, um trabalhador braçal daquela casa, semi-analfabeto, manifestou interesse de conversar comigo. Era mais ou menos às 4h30 da tarde. A secretária anunciou, eu mandei ele entrar. Ele entrou e ficou pasmado, olhando para a sala. Trabalho aqui há tantos anos, disse-me ele. Nunca tinha entrado nessa sala. Digo, hoje eu me sinto autorizado a entrar, porque hoje está sentado na cadeira de presidente um colega meu. Colega igual, eu sou funcionário igual a ele. Eu disse brincando, admire à vontade, sacie a sua curiosidade. Ele ficou olhando, agora já saciou, sente-se. Ele estava de macacão, ele olhou assim e disse-me, eu não vou sentar não, quem vai que o macacão está sujo de óleo e suja a cadeira. Eu disse, para que tem sabão e água? Senta, homem. Comecei a falar numa linguagem ao alcance dele, dando assim motivações, estímulos para que ele pudesse falar, à vontade. E esse homem falou à vontade. E me deu várias sugestões de ordem administrativa. Com aquela linguagem, atropelando as palavras, com palavras pronunciadas de forma errônea, mas que quando nós tirávamos o nó fora, compreendíamos que ali estava um conteúdo riquíssimo, onde muitas daquelas lições trazidas naquele momento se tornaram realidades. Eu era o presidente. E todas as sugestões que se tornaram realidades, trazidas por aquele simples trabalhador braçal, quando se tornavam uma realidade, eu fazia questão de dizer aos demais colegas, isso foi sugestão de seu Amaro, era o nome dele. Hoje ele está no mundo espiritual, e eu jamais me esquecerei desse momento. Ele me trouxe lições no campo da intelectualidade, eu, um homem com curso superior, aprendendo com um homem semi-analfabeto, que trazia no seu arcabouço perespiritual, lá no seu inconsciente, um sem números de informações extremamente enriquecedoras. Se eu porventura dissesse à minha secretária, não tenho hora para ele não, estou ocupado, eu teria colocado na lata do lixo, meus irmãos, uma oportunidade única de ser orientado para uma boa administração.
deixando um pouquinho do orgulho de lado. Na nossa administração, Pernambuco ocupou no cenário nacional uma posição de destaque. Que até hoje se comenta como o estado do Nordeste pode chegar a esse nível. Trabalho, competência, honestidade. Tudo isso é possível quando juntas essas condições. Outro exemplo dessa feita no campo do amor me foi trazido também por uma pessoa analfabeta. Quando nós éramos presidentes do grupo da Fraternidade Espírita aqui em Londomênio, com a Casa Irmã lá no bairro Novo, em Olinda. Essa casa tem um trabalho de idosas carentes dos dias de sábado à tarde. É levado o pão espiritual através de uma reunião como essa, e em seguida é servido o pão material, representado às vezes por uma sopa, por um manguzá. Elas assistem a palestra, depois vai para o refeitório da creche, e lá tomam o lanche. Nesse dia eu estava lá ajudando a servir o lanche das idosas. E nesse dia o lanche era sopa, aqueles caldeirões imensos que a gente já conhece. Eu servi. Já era fim de festa. Convém esclarecer, entretanto, que para melhor entender as necessidades reais de cada uma daquelas idosas, nós formamos um grupo de trabalho, onde cada uma delas foi conversada pessoalmente. E foi trazida as necessidades mais prementes de cada uma delas, estampadas numa ficha. Porque muitas vezes nós queremos levar o remédio para ela, para o seu pé, mas a sua doença na cabeça. Quando você se inteira das mais prementes necessidades de alguém, você se capacita a servir aquele alguém, se esse é o seu propósito, de forma mais eficiente. Daí temos conversado, um grupo conversado com cada uma delas. Esse detalhe é importante para a história. Então estávamos ali servindo sopa. Era o fim de festa. Quando uma delas, depois de ter servido o primeiro prato, chegou com o seu prato, que ela já tinha se utilizado dele para o primeiro prato, e disse-me: Alexandre, eu queria mais sopa. Eu peguei o prato, fui no caldeirão, só tinha um restinho de sopa. Eu raspei o tacho, como a gente costuma dizer popularmente. E coloquei o restinho de sopa que existia no caldeirão lá no prato dela. Quando eu estou lhe entregando o segundo prato de sopa para servir-lhe, uma outra senhora carente, que participava também daquele trabalho, se aproxima do balcão e diz: Alexandre, eu também quero. E agora? Que o restinho da sopa que tinha no caldeirão, aquela primeira senhora estava levando. Eu disse para ela: minha irmã, infelizmente eu não posso lhe atender, porque o restinho de sopa que tinha no caldeirão, eu servi a ela agora. A que tinha recebido o segundo prato de sopa, olhou para a coleguinha e disse-lhe: tem nada não, comadre. Foram essas suas palavras. Nunca haverei de esquecê-las. Isso aqui dá para nós duas. Eu tinha conversado com essa senhora, nesse trabalho de entrevista com elas. E eu restava em mim a certeza de que o primeiro prato de sopa tinha sido o seu almoço. O segundo prato de sopa ia ser o seu jantar. E ela dividiu irmãmente com a sua colega. E me fez pensar, me fez introspectar perguntas. Quantas vezes eu já dividi o meu jantar meio a meio com alguém? Nunca. Que vergonha! Tinha uma cadeira assim lá no fim da cozinha, eu me recolhi para chorar de vergonha. E que exemplo de amor essa mulher me deixou. Uma mulher analfabeta, que me ensinou o significado real da palavra amar. Que aprendizado, gente. Isso já faz muito tempo e eu não me esqueço. Eu não consigo me desvencilhar dessa lembrança. No Sermão da Montanha, Jesus coloca entre as bem-aventuranças, como sendo a primeira das bem-aventuranças,
a humildade de coração. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito significa a humildade de coração, que independe da nossa condição socioeconômica e financeira. O rico poderá ser humilde de coração, assim como o pobre. O rico poderá ser soberbo, assim como o pobre. Uma coisa independe da outra. E não foi por acaso que Jesus colocou a humildade de coração como a primeira virtude, porque as sequências das bem-aventuranças também não são obras do acaso. Ela não está ali posta naquela ordem aleatoriamente. Poderíamos comparar como sendo degraus de uma escada, a que todos nós teremos que um dia galgar cada um desses degraus. Eu só conquistarei o segundo degrau na medida que eu já tiver conquistado o primeiro degrau. E o primeiro degrau da escada é a humildade de coração. Toda a proposta de Jesus resume-se no amor e na humildade de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior no reino dos céus é aquele que mais serve. No sermão do cenáculo, o grande encontro de Jesus com o seu apostolado antes da crucificação, ele ajoelha-se para lavar os pés dos seus apóstolos, simbolizando ali a importância da humildade de coração. Pedro não aceitou. E ele condicionou: se você então não tem nada comigo, você me impede de dar a lição. Em outras palavras, ele quis dizer isso: se você está criando obstáculo no sentido de que eu possa ensinar, você não tem nada a ver comigo. Aí Pedro cedeu. Pedro era meio rebelde, né, muito impetuoso. Aquelas pessoas chamadas espíritos elétricos. E tem pessoas que não param um minuto no lugar, né? Tem muita energia vital. Era o caso de Pedro. A humildade. Porque a humildade de coração vai fazer por onde nós entendamos. Uma passagem na história da humanidade consignada muitos anos atrás. Estamos nos referindo ao grande filósofo grego Sócrates. Quando alguém, consultando o oráculo de Delfos e perguntando ao mundo maior, àquela época, qual o mais sábio de todos os homens? Ao receber a resposta, procurou Sócrates, até hoje considerado o pai da filosofia. A palavra filósofo significa amigo do saber, literalmente falando. Sócrates até hoje é considerado o pai daqueles que são amigos do saber. Autoridade máxima nessa hora. Então o homem, depois de consultar no oráculo de Delfos a respeito de quem era o mais sábio de todos os homens, obtendo a resposta do mundo espiritual, foi conversar com Sócrates. Sócrates, eu tive agora no oráculo de Delfos e perguntei à espiritualidade: qual o maior de todos os sábios? Você sabe o que foi que eles responderam? Sócrates, sem ser pretensioso, mas verdadeiro, respondeu: eu sei. Você sabe, Sócrates? Perguntou o homem. Sim, sei. O maior de todos os sábios sou eu. Porque eu sou o único que diz: só sei que nada sei. No momento em que o homem inteligente, cumprindo a sua missão, achar que já sabe alguma coisa, ele passará a desperdiçar oportunidades únicas de acumular novos conhecimentos. Todos nós temos alguma coisa a ensinar a alguém. Todos. Trazemos uma bagagem. Às vezes um filho recém-nascido é um espírito muito mais velho do que os seus avós. Existe uma diferença entre idade biológica e idade espiritual. Não são a mesma coisa. A idade biológica se conta pelo número de anos da atual reencarnação. Quando você pergunta a alguém quantos anos você tem, quando ele responde, ele está respondendo em relação à sua idade biológica. Em relação à sua idade espiritual, ele não tem conhecimento. Porque se dobra nas páginas dos tempos o número de anos já vividos por cada um de nós. É a nossa idade espiritual. Nós somos espíritos.
E aquilo que nós acumulamos e que está consignado na nossa individualidade, nós não perdemos. O Espírito não retrograda. Mas de nada adianta eu ter, se a oportunidade surge no sentido de que eu possa dividir com alguém, e assim não faço. E na noite de hoje, meus irmãos, por conseguinte, possamos retornar aos nossos lares, refletindo conforme dizíamos no início do nosso trabalho, a respeito da lição da noite. E podemos fazer perguntas como essa. A partir daquele exemplo daquela mulher que dividiu a sua sopa com uma amiga. Eu já fiz isso alguma vez. Eu já dividi a minha sopa com alguém. Eu estou seguindo aquela orientação de Emmanuel, quando ele nos diz que o maior benefício que eu posso fazer à doutrina, que eu abraço, é divulgar a doutrina. Ah, eu não sou palestrante, pouco importa. O pouco de conhecimento que você já adquiriu. A palestra dessa noite, à luz da doutrina espírita, que nós possamos difundi-la através do exemplo, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, em nossa casa, em nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, florescermos onde nós estivermos plantados. Meus irmãos, que noite maravilhosa vocês nos proporcionaram. De muita paz, de muito amor. Se fez presente uma psicosfera extremamente agradável. Eflúvios de luz e bênçãos de amor abundantemente caíram sobre todos nós nessa noite. Aquele que tiver sede, sacie a sua sede com esses bálsamos de luz. São presentes do alto, direcionados a cada um de nós que aqui se encontra. E que a doce e serena paz do meigo Jesus continue envolvendo o coraçãozinho de cada um de vocês. Assim seja. Alexandre, nós agradecemos, Senhora de Deus, pela sua presença aqui, dando a sua mensagem essa noite. Volte mais vezes. Já é prata da casa, né? Já tem compromisso conosco de vez em quando. Então, gente, para fazer o nosso fechamento da noite, não é? E aí, dentro do calendário, nós estamos adentrando nesse feriado da Páscoa, né? Oi? Afastar um pouquinho. Tá. Então, a gente tem... Então, nós temos, obviamente, como espírita, né? Como espíritas, é um momento de reflexão. Dentro dessa simbologia aí existente, a gente pensa como todos os dias, né? Eu acho que o bom é que, independente de religião, ou a religião, a crença, enfim, que é mais ligada a esse momento, o bom é que, com certeza, cada cabecinha está vibrando, né? Vibrando no bem, vibrando em oração, vibrando para o mundo, vibrando para a comunidade. E quando a gente falava, né, da responsabilidade de cada um, né, de nós sairmos dessa timidez, que essa timidez comece pelos nossos pensamentos, né? A gente amanhecer o dia nessa vibração de amor, anoitecer com esse sentimento de gratidão, pedindo pelos irmãos que estão mais nos equívocos, enfim. Júlia vai soltar agora umas fotos. O vídeo não foi possível, mas a maioria de vocês, ou uma parte de vocês, que colaboraram com... Júlia, tem que descer a tela. Não precisa? Dá para ver? Solta. Pronto. Aí, em nome de Tarsila, em nome de Nádia, em nome de Nádia, toda a equipe da creche, pede também gratidão a vocês por uma coisa tão simples, né? O ovinho de Páscoa para cada criança. Alexandre até falou aí da questão da infância, né? Onde Kardec questiona a espiritualidade, a importância, né? O porquê da infância. Então, cada criaturinha dessa aí já tem uma história para contar, mesmo com essa idade, né? Como a creche é destinada à comunidade, a maioria daqui do Tururu, grande parte dessas crianças, e a gente acompanha de perto, né, Mário, né, Rose, né? Dentro da minha tarefa, de vez em quando eu sou convocada e a gente sabe que às vezes tem histórias já muito tristes por trás de cada criança dessa. Histórias bem tristes mesmo, não é? Pois é, e que num espaço desse elas estão sendo reconhecidas como criança, como infância, né? Sendo tratadas dentro daquela necessidade do momento, que é ser criança. Então está aí
tudo feliz, recebendo o ovinho de Páscoa, o chocolate. Ela quer lá saber que significado tem, quer saber que é bonito, que é colorido, que é chocolate, que é gostoso e que elas foram acolhidas e reconhecidas. Então, gratidão a vocês por essa participação, não é? Em nome de Tarsila, de Nádia, de Mário, de Nádia, toda a equipe da creche. E as crianças também, né? Agradecem. Então, aí as imagens da entrega dos ovos. Não tenho como ver daqui. Terminou? Pronto. Vamos pedir agora ao nosso irmão Lauro para fazer a nossa prece de encerramento e que sigamos todos em paz. Bom feriado para todos vocês. Que nós começamos a dar acanhamento às nossas maldades, que ela se torne cada vez mais tímida, muda e esquecida. Por sua vez, tornemos a nossa bondade mais extrovertida e mais atuante. Que nossa missão seja cada vez mais dirigida ao bem através do nosso livre-arbítrio e da nossa inteligência, amparada pelos nossos espíritos que zelam pelo nosso progresso. Agradecemos a todos aqui presentes, agradecemos aos mentores espirituais que aqui se fizeram presente para melhor nos instruir. Agradecemos a nossa presença aqui, espíritos nós, simples aprendizes. Agradecemos a Deus, a Maria de Nazaré, a Jesus, a Francisco de Assis, patrono dessa casa, aos espíritos presentes, semeando amor e paz no nosso coração. Que possamos sempre chorar de vergonha para os nossos aprendizados ao caminho do homem de bem. Passamos em paz, sigamos em paz. Passa a palavra agora para a nossa amiga para dar como encerrada as atividades dessa noite. Então, em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, encerramos nossos trabalhos.